irmãos, o profeta Natan tem uma palavra a Davi: o Senhor perdoou o teu pecado, porém, as consequências dele, você vai ter que assumir. Você vai ter que assumir, Davi. Mas o que irá acontecer? Foi o que você falou na ministração. Davi, no Salmo 51, ele compõe, foi debaixo desse pecado. Ele falou: Senhor, eu pequei, eu transgredi a sua lei, eu desonrei o teu nome. Senhor, eu adulterei, eu era passível de morte, porque de fato o salário do pecado é a morte. Eu merecia ser apedrejado diante de todo o povo, mas o Senhor perdoou o meu pecado. Eu consigo vencer o reino, eu consigo vencer a coroa, eu consigo viver, Senhor, sem o reconhecimento popular. Senhor, eu consigo vencer em tudo, mas eu não consigo viver sem a sua presença, Senhor. Mas as consequências, Davi, você vai ter que assumir. E uma delas é que o seu reino será devastado. A espada não se apartará da tua casa. O filho que Betseba à espera de ti, esse perderá. Confusões acontecerão no ambiente do seu lar, Davi. E assim aprove o Senhor acontecer. Mas aqui nós vamos ver como que a misericórdia do Senhor opera em nossas vidas. Davi nessa condição aqui. Davi se restaura, se restabelece, começa a orar a Deus novamente. Deus começa a atender as orações de Davi. Mas o império das trevas, ele espera o nosso momento de fragilidade para nos atacar. Ele espera o nosso momento de fraqueza para vir com ímpeto contra nós. Porque a Bíblia diz que Aitofel, quem era Aitofel? Pai de Betseba. Tornou-se conselheiro do rei. Passou-se a habitar no palácio, comer do bom e do melhor, viver em conforto, ser amigo do rei, conselheiro do rei. Mas havia no coração de Aitofel ainda ali uma rusga. Havia no coração de Aitofel, dentro do coração dele, algo que ele não tinha resolvido, algo que ele não tinha tratado, algo que talvez ele não tinha expressado para Davi, mas guardou no seu coração. E o primeiro momento que teve para Aitofel se manifestar como inimigo, ele se manifestou. Quando Davi sai de casa. E por que Davi sai de casa? Porque Amnon, seu filho, ele acaba cometendo incesto com a sua filha Tamar. E Davi, fragilizado, ele, em vez de tomar uma atitude, Davi de alguma maneira ele passa pano. O texto sagrado diz que Davi se ira. Mas Davi se ira, fica indignado, mas não toma atitude. E omissão diante de Deus também é pecado. E nós, como pais, mães, a despeito de ver o comportamento de nossos filhos e ficarmos indignados, isso não mudará nada. Isso não vai alterar nada. Não vai ter mudança, não. Pelo contrário, vai só piorar o ambiente. Meu filho não faz, minha filha não faz, não me obedece, está aqui, está parado, está morto, não faz nada. Aí fica indignado. Consequência disso? Depressão, ansiedade, queda de cabelo, confusão no matrimônio. Porque fica indignado, mas não toma atitude. Aí o filho de Davi, Absalão, ele olha a atitude de seu pai como rei, que lutava, vencia gigantes, derrotava impérios, e diz: meu pai é valente lá fora, mas é frouxo aqui dentro. Meu pai resolve o problema de todo mundo lá fora, mas não resolve os problemas aqui dentro. Meu pai deveria disciplinar Amnon, mas Davi não faz nada. Davi não faz nada. Nada. Absalão, ele guarda ódio por 2 anos. Olha Aitofel. Aitofel guardou anos também. E Absalão, 2 anos de ira, de ódio contra o seu próprio irmão. E ele fala assim para Davi: meu pai,
seu servo quer tosquear junto com os tosqueadores, vamos comigo? Aí Davi fala, não quero. Vá com os jovens tosquear. Como quem diz, tu não era pastor? Vamos lembrar, meu pai, os tempos de pastoreio, vamos lá tosquear as ovelhas, cuidar das ovelhas, tratar das ovelhas, tirar os carrapichos, os tecidos embolados, a lã que já não está mais branca, vamos tratar, vamos limpar. E Davi, não quero, Absalão. Absalão insiste e fala, então deixa Aminon ir comigo. Aí acende a luz vermelha em Davi. Mas por que tu queres que Aminon vá contigo? Ele é meu irmão, deixa ele comigo. Aí Davi fala, não é preciso. Deixa ele comigo, já que tu não vais. É meu irmão. Davi permite Aminon ir com ele. Resumo da ópera. Absalão, tomado de ira, mata o seu irmão Aminon. Porque Davi não tomou atitude nenhuma contra o pecado abominável que o seu filho cometeu. Você já viu pais que levam namoradas para namorar debaixo do telhado na casa dele? Faz nada. Sabe que o filho está usando droga, mas não faz nada. Sabe que as amizades espúrias que o filho está andando, a filha está andando, não são boas, não são condizentes, não são pessoas, amados irmãos, que são dignas de confiança, mas não faz nada. Fica indignado por dentro. É uma insatisfação, mas não faz nada. Você tem que entender, eu não estou falando, amados irmãos, aqui de tirania ou de autoritarismo. Estou falando de ser responsável. Estou falando de ser prudente. Estou falando de ser grosso ou violento. Davi não fez nada. Aí o seu filho, Absalão, mata, aí Davi chora. Absalão vai embora. Ou melhor, Davi vai embora. Absalão dá um golpe de estado. Quem cola logo com Absalão? Aitofel, sogro de Davi, que era conselheiro de Davi, agora é conselheiro de Absalão. Davi fugitivo, angustiado, por quê? Porque já tinha perdido o filho com Betseba, perdeu agora Aminon, a filha violada, o reino tomado. Absalão fez um golpe de estado, agora Davi está errante no mundo. Aí Aitofel cola perto de Absalão e fala, deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. E o que isso aqui quer nos mostrar? Um ataque em conjunto do diabo quando nós estamos fragilizados. Satanás se levantará para nos atacar quando nós estivermos fragilizados. E ele não virá sozinho. Ele vai bolar um plano, ele vai arquitetar um plano, um projeto, e virá com toda a ordem satânica para nos atacar. Porque eles sabem que você é homem de guerra, eles sabem que você é mulher de guerra, eles sabem que você é mulher de oração, eles sabem que você é homem de consagração, eles sabem que você é homem de jejum, eles sabem que você é homem que não corre de gigante, eles sabem que você é mulher valente, que não corre de problema. E agora nessa adversidade, eles sabem que é o momento exato para te atacar em conjunto. Deixa-me, Absalão, não vá tu, eu irei, eu lutarei por você, eu me levantarei, deixa-me escolher 10.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. Ou seja, Satanás, ele quer, nos irmãos, nos atacar na calada da noite. Os planos, os projetos de Satanás são arquitetados nas trevas, nos laboratórios do inferno, nos congressos da vida, nos senados que estão espalhados pelas nações, e ele quer, meus irmãos, bolar planos e projetos para nos destruir. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades de demônios que estão alojados nas regiões celestiais. Ele falou, vou me levantar, eu vou seguir após Davi essa noite, eu não vou de dia, porque a luz tudo manifesta, eu vou à noite. A Bíblia diz que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás.
A Bíblia diz que um homem gadareno tinha uma legião de demônios. Ou seja, não foi possível um simples demônio tomar aquele homem. Uma legião apossou-se dele, tomou ele, tirou a identidade daquele homem. Irmãos, tem gente errantes aí na terra, a gente não sabe por quê. Como vindo agora para cá, tinha um homem deitado na frente da barraca no chão. Por que aquele homem está ali? Quem é aquele homem? O que levou aquele homem àquela circunstância? Um andarilho. Alguém em condição de rua. Por quê? Davi estava assim. Aí Aitofel, eu vou pegar 10 mil homens, parte do exército de Davi, que lutou a favor de Davi, que lutou com Davi. Agora vão perseguir Davi, irmãos. Uma coisa é pessoas que não nos conhecem nos trair. Outra coisa é pessoas que nos conhecem, já lutaram a nosso favor, já lutaram conosco, agora lutar contra nós. Guerra, traições, engano, escárnio, mentiras, planos, projetos que vão apunhalar pessoas pelas costas. Toda a ordem satânica, as caladas da noite, bolando planos e projetos para nos atacar no momento de fraqueza. Ele diz: eu me levantarei e seguirei após Davi nas trevas. Aí Absalão, que agora estava ao trono, ele está ouvindo o conselho de Aitofel, sogro de Davi, pai de Betseba. Aí ele diz: irei sobre ele, versículo 2, pois está cansado e fraco das mãos. Ou seja, Aitofel observou, Aitofel fez uma leitura comportamental. Aitofel olhou fisicamente para Davi e falou: agora ele baixou a guarda, agora ele fechou a Bíblia, agora ele deixou de ter regularidade nos cultos, agora ele deixou de sacrificar aí a fé, agora ele deixou de participar das vigílias de oração, agora ele deixou de ir às reuniões de oração. Ele está cansado, ele está fraco das mãos, ele está debilitado. Absalão agora é o momento exato. Ela deixou de se consagrar, ela deixou de perdoar, ela deixou de amar. Ela entende agora que o amor acabou, que ela vai abandonar o casamento, que ela vai deixar os filhos, que ela vai abandonar o marido. Ela se cansou, ela está fraca, ela não tem mais condições de seguir, ela quer abandonar tudo e todos. Vamos agora. Por quê? Ele está cansado e fraco das mãos. Como quem diz, ele não tem condições de lutar mais. Agora é o momento exato, Absalão. E o que você vai fazer? Eu o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele. Então ferirei o rei só. Meu Deus do céu, irmãos, olha só como é que Satanás é ardiloso. Ele esperou Davi ficar cansado, fraco, que ele sabia que Davi era homem valente, homem de guerra, homem de combate, e se ele fosse a Davi com vigor, ele sabia que ele poderia perder, ele sabia que se ele fosse sozinho, certamente Davi venceria. Ele falou: tenho que ir com 10 mil homens, porque ele está cansado e fraco. Irmãos, se nós não vigiarmos, a Bíblia é bem clara, ela fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fraca. Hebreus capítulo 4 diz que não temos um sumo sacerdote que não tem que se envergonhar das nossas fraquezas. Nós somos fracos, irmão. Somos fracos por natureza. E se nós não estivermos guarnecidos no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ou seja, a sombra do Todo-Poderoso, Satanás vai dar um ataque quando nós estivermos só. Porque Aitofel falou: eu vou se levantar contra ele, todo o povo que está com ele fugirá, sairá, e ali então ferirei o rei só. Irmãos, pessoas que estão com síndrome do pânico, crises de ansiedade, princípios de depressão, isolamento social, abandono familiar, são alvos fáceis para o diabo. Satanás, ele quer pegar essas pessoas na solidão,
Quando ele se separar, eu destruo. Quando ela se separar, eu aniquilo. Quando a família se dizimar, eu destruo esse garoto. Eu levo ele para o tráfico de drogas. Eu levo essa menina para a prostituição. Vou levar a ser um criminoso, um bandido, porque está todo mundo disperso. Está todo mundo espalhado. O líder, o chefe da casa está fragilizado, cansado, fraco. Eu irei atacá-lo agora. Mas se nós estivermos guardados no esconderijo do Altíssimo, nós podemos ser fracos, mas o nosso Deus é forte. O nosso Deus é todo poderoso. O nosso Deus é quem guerreia as nossas batalhas. O nosso Deus é conhecido como Senhor dos Exércitos. Ele guerreará a nosso favor, meus amados irmãos. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1, 25 em diante: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, eu e você, para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que são, para aniquilar as que não são. Porque nenhuma carne se gloriará perante ele. Aí é um texto que o irmão Genilson gosta e louva a Deus. Jeremias 29, 13, 29 e 23. Ele diz: não se glorie o homem na sua força, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço beneficência, juízo e justiça na terra, e destas coisas me agrado, diz o Senhor. Nós podemos ser fracos, mas Deus é forte a nosso favor. Aleluia. Aleluia. Por isso, meu amado irmão, você que está cansado de lutar, levante suas mãos, firme seus pés. Ainda não acabou a batalha, sua família não está destruída. Satanás pode estar gritando no seu ouvido, falando: não acabou, já era. Não, nessa noite Deus quer te levantar como atalaia, como soldado, e Ele vai falar para você: levanta, eu sou contigo. Glória. Glória a Deus. Hebreus 12, 12 fala: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que manqueja não desvie inteiramente, antes seja sarado. Oh glória, nessa noite Deus quer sarar a sua ferida, que te deixou parado, manquejando, que você está debilitado. Nessa noite Deus quer sarar você. Aleluia. Aleluia. É quando nós de fato, irmãos, estamos fracos, é que nós estamos fortes. É nesse momento, é agora que você está assim, se sentindo de fato fraco, debilitado, enfermo, com dificuldade financeira, crise conjugal. É nesse momento turbulento da vida, em que sua vida virou-se de cabeça para baixo, é que você é carente da graça. Você está orando 1, 2, 3, como o apóstolo Paulo, e a Bíblia diz que Deus não tirou o espinho da carne de Paulo, mas falou para ele: Paulo, escute uma coisa, o espinho eu não vou tirar, mas a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Aleluia. De boa vontade por me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por quê? Porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia. É agora. É agora. É agora de vestir toda a armadura de Deus. É agora de você se levantar como um soldado de Cristo. É agora para você se levantar como um soldado israelense, botar seu coturno, botar capacete, botar ali, meus irmãos, a couraça, e se vestir, pegar o seu fuzil, e a luta, a guerra, e falar: eu não vou desistir. Oh, glória. Não vou. Não vou. Eu posso receber um ataque pelas costas, eu posso ser apunhalado, mas eu vou me manter firme. A ideia do diabo é espantar, afugentar, que a família toda se espalha. Viu o que Aitofel falou? E o espantarei. Eu vou causar
pânico. Eu vou causar terror. E quem está com ele, ou seja, a família, a esposa, os filhos, os familiares, fugirão, se espalharão, ficarão divididos, separados. Haverá facção familiar. E aí, eu viro ele só. Eu viro ela nesse quarto fechado, escuro. Eu vou ferir ele agora, que ele está isolado, sozinho, ninguém manda mais um zap, ninguém procura mais. Agora que ele está sozinho, abandonado, é nesse momento que eu vou ferir. Mas escute uma coisa, Davi, a despeito da crise, jamais ele abandonou um momento de oração. Se você for em 2 Samuel, aleluia, 15:31, Davi, ele já tinha orado ao Senhor. Escute, Deus é um Deus que ouve as nossas orações. E a oração de Davi foi: Senhor, transforma, transtorna, muda, transforma em loucura todo o conselho de Aitofel contra mim. E Deus ouviu a oração de Davi, amado. Eu não sei o que você está orando, mas eu quero te responder nessa noite. Deus está ouvindo a sua oração. Só não desista, só não baixe a guarda, só não largue seu fuzil, só não tire o capacete, não tire o coturno, não tire a couraça, não tire nada. Continue vestindo, continue orando, continue clamando, buscando, jejuando. Irmãos, é momento de guerra, de luta, de combate espiritual. É momento de você se levantar pelas madrugadas. É momento de jejum e oração. É momento de vestir com pano de saco e cinza. É momento de humilhação. Aleluia. É agora. É agora. Já que não orou quando estava tudo tranquilo, ore agora no momento de crise. Porque os conselheiros infernais estão por aí para causar tribulação, confusão. Aitofel colou logo perto de Absalão. Falou: Absalão, ele é um homem de guerra. E se nós não atacarmos agora, quando ele se fortalecer, não dá. Quando ela voltar a jejuar, não dá. Quando ele começar a fazer consagrações periódicas, não dá. Tem que ser agora, que ele está vendo vídeo pornográficozinho, devagarzinho. Tem que ser agora. Que ele deixou de vir os cultos. É agora, tem que ser agora. Eu vou levar até jejum, eu não vou sozinho. Eu vou pegá-lo. Eu vou destruir ele. Mas faz o seguinte, já que ele saiu, começa com a humilhação. Começa expondo a vergonha de Davi. Aí Absalão, como assim? Toma as concubinas dele. Toma as esposas dele. Envergonha ele diante de todo Israel. Como assim, pastor? Qual é a aplicação? Está falando de filhos que querem envergonhar seus pais à luz do dia. Está falando de conselheiros infernais que estão mudando a mentalidade de filhos. Eu não estou falando de descrente não, de crente. Que querem envergonhar os pais. Faz uma pesquisa, vai na boca de fumo e vai ver quem são os pais daqueles meninos que estão lá. A mãe missionária, diaconisa, os pais, pastores, presbíteros. Vai lá. Vai lá. E eles falam assim: só estou vivo porque minha mãe e meu pai ficam orando por mim. Vai lá. Vai lá ver. Vai na Escapolândia da vida. Vai lá, faz pesquisa. Se a mãe e o pai não for, o tio é, a tia é, um primo é. Estão envergonhando a família. Estão causando escândalo. Homossexuais, lésbicas, vai ver. Envergonhando a família. E por que está assim? Porque quando era para se posicionar, não se posicionou, irmão. A gente não pode botar a poeira para debaixo do tapete. Aquilo que tem que ser limpado, tem que ser limpo. E Absalão assim o fez. Envergonhou Davi. Humilhou Davi. Jogou o nome de Davi na lama. Perdeu a credibilidade. Aí Aitofel quer ir mais de longe ainda. Ele fala: agora, Absalão, é o momento de nós ceifarmos a vida de Davi. Matarmos seu pai. Mas se você não quer, eu faço por você. Porque como quem diz, ele abusou da minha filha. Ele humilhou a minha filha. Ele matou o meu genro, um homem de guerra, um homem fiel a ele.
Aitofel botou todo o ódio para fora. Aitofel tipifica o diabo, toda a fúria dele, ele colocou para fora. Ele falou: Absalão não precisa ir, eu irei. Eu terei prazer em matá-lo. Eu terei prazer em destruí-lo. Eu vou dispersar todo o povo, ele ficará só. E lá eu vou ferir ele. Aí a Bíblia diz, sabe o quê? Quando Absalão ouviu os conselhos, versículo 4. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Isso aqui é conselho infernal, ó. De pessoas que são formadas no laboratório do inferno e ficam influenciando filhos e filhas. Meu filho está aqui. Te digo no altar e diante da palavra de Deus: cuidado com as suas amizades na escola. Qualquer amizade que se levanta a seu favor, para você ir contra seu pai, contra sua mãe, saiba que são conselhos do diabo, feitos no laboratório do inferno. Você está crescendo, pessoas se achegarão a ti e vão influenciar Nicole, Nathalie, os jovens aqui dessa casa. Cuidado com as suas amizades de escola. Cuidado com essa garota, com esse garoto. Porque o seu pai, a sua mãe te dá orientações de disciplina, aí você fica chateado, chateada e vai desabafar com o seu colega, com a sua colega. Aí ele fala: tua mãe é chata. Tua mãe é chato, bitolado. Quando falar, fala o seguinte: finge que não está ouvindo. Finge que não está ouvindo. Ignora. E se fazer qualquer coisa, denuncia para o conselho tutelar. São conselhos infernais, amado, para influenciar filhos se levantarem contra os pais, para causar divisão. Olha como é que a casa de Davi era, e Davi não percebia, irmãos. A gente quer aconselhar pessoas, visitar pessoas, iniciar recuperação, hospitais, queremos fazer tudo às vezes, e deixamos nossa casa desamparada. Davi estava com o inimigo dentro de casa. Quem eram os inimigos de Davi? Familiares. E agora quais são os inimigos atuais, amado? Internet, o ECA, as escolas, estão influenciando, irmãos, para gerar conflito. Estão fazendo pesquisas em escola com criança. A menina vai beijar a menina e o menino vai beijar o menino, e depois você fala para a gente o que você sentiu, tá bom? Irmãos, se a gente não ensinar, se a gente não disciplinar, orientar, uma coisa é ele crescer e esquecer, querer fazer a sua vontade, cada um dá conta de si mesmo a Deus, você está isento. Agora uma coisa é nós sermos omisso. Já disse aqui, torna a repetir de puto. Não é o suficiente trazer o seu filho só para a igreja. Você deve discipular ele dentro da sua casa. Você deve acordar de madrugada e impor as mãos sobre ele e orar com fervor do Espírito Santo. E orar como Davi: Senhor, transtorna os planos, os conselhos de Aitofel. Davi outro vai falando: Senhor, eu repreendo no nome do Senhor Jesus todo o plano do inferno contra a minha casa. Conselheiros infernais. Olha o que levou Aminon à morte. Ficou enamorado com a própria irmã, com a beleza da irmã. Sabia que a irmã era virgem. Aí o texto diz, 2 Samuel 13:3. E Aminon tinha um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Semaia, irmão de Davi. E Jonadab era um homem muito sagaz, um adjetivo maligno, um adjetivo das trevas. E Jonadab, parente de Davi, irmão de Davi, era homem muito sagaz. Tinha as características infernais, malignas, diabólicas. Aí Aminon ficou murcho, com a cara chupada, deitado na sua cama, com o ar-condicionado ligado no 17, coberto, janela fechada. Aí chega Jonadab: o que é isso, meu príncipe? O que aconteceu? Por que estás abatido?
Porque eu amo Tamar, minha irmã. Uma paixão proibida. Algo proibido. Certamente meu pai não apoiaria. Aí ele está tomando conselho. A Jonadab, esse é o problema? Tu és filho do rei. Faz o seguinte. Pede ao rei que mande a sua filha, sua irmã, preparar um guisado para você. Passa-se de doente. E o rei ordenará. E quando ela chegar aqui, você a possua. Conselho infernal. Debaixo do teto de Davi. E por que Davi não percebeu o comportamento de Jonadab? Que Jonadab era homem sagaz. Por que ele não percebeu? Estava lá. Resumo da ópera. Aminon gostou da ideia do conselho infernal. Vou fazer. E abusou da sua própria irmã. Os desenhos, amados irmãos, estão fazendo isso. Estão fazendo isso. Enquanto isso, a gente está lá com banana. Com banana. Deixamos de perceber toda a orquestração maligna. E os filhos devem ficar atentos. Perceber. Se você percebe que seu pai não será de acordo, é porque seu pai sabe que é certo. 1 Coríntios 15:33 fala: não vos enganeis, as demais conversações corrompem os bons costumes. Aminon sabia. É tipo aquela pessoa que sabe que é errado, mas quer uma aprovação de alguém. Aí conta a história, já estão se vitimizando, querendo um apoio, só um apoio, para ter coragem o suficiente para fazer. Aí quando Jonadab chegou, ele falou: é agora. É irmão de meu pai. Se irmão de meu pai está falando isso, ainda que meu pai não concorde, eu vou fazer. Eu vou satisfazer a minha vontade. Eu vou namorar com esse garoto, ainda que a minha mãe não queira. Ainda que minha mãe não aprove, ainda que meu pai não aprove, eu vou namorar esse garoto. Queira ela ou não, eu namoro escondido, eu fujo de casa, eu faço um inferno, mas eu vou namorar esse menino. Conselheiros infernais. Gente que não vai na escola nunca. Nunca foi numa reunião, não sabe quem é a professora, como funciona a escola. Nunca. Não sabe quem são os amigos do filho, da filha. Nunca. Está crescendo, meu amigo. Está crescendo, será que você não reparou? Aí Absalão, tomado de tanto ódio e desgosto do pai, porque o pai não tinha cinto na calça e não tomava atitude, ele pegou todos os conselheiros de seu pai, como quem diz, tudo que for necessário para afrontar meu pai Davi, eu vou fazer. Já estou com Aitofel e agora eu estou com Uzai, um amigo pessoal de meu pai, agora é meu conselheiro. Eu ouvi o conselho de Aitofel, agora eu vou ouvir o conselho de Uzai. E o texto sagrado diz, versículo 5. Olha aí para a sua Bíblia. Segundo Samuel 17:5. Disse, porém, Absalão: chamai agora também a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Uzai a Absalão, lhe falou a Absalão, dizendo: desta maneira falou Aitofel, faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho de Aitofel esta vez aconselhou, não é bom. Entenda, Uzai era amigo de Davi. E disse mais Uzai: bem conheces tu a teu pai e os seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido numa cova, ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que ouvir, então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida, desmaiará.
porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que ele vai dar outro conselho diferente de Aitofel. Com toda pressa, pressa significa o nome de Usai até, por sinal em hebraico. Se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu, em pessoa, faz a peleja. Então iremos a ele, e em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele. E como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só, ou seja, vamos destroçar todos. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e arrastá-lo-emos até o ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Olhe para cá. Dois conselhos, Aitofel e Usai. Usai era amigo de Davi, escudeiro de Davi, parceiro de Davi. Quando Usai fala isso para Absalão, ele bajula Absalão, ele mexe com o brio de Absalão, ele mexe com a vaidade de Absalão. Absalão começa a se encher, se inflamar, ficar vaidoso, orgulhoso, pomposo. Mas Usai falou: vai você a batalha, vai você a luta. Não deixa Aitofel ir com 12 mil não, porque se acontecer a derrota, você será humilhado. Mas imagina você se levantar contra o seu pai, contra a sua família e matar o seu próprio pai. Imagina como é que vai ficar o povo. Que seu pai é homem de guerra, você vai se demonstrar homem mais valoroso ainda, destruindo o seu pai. Absalão achou boa essa palavra. Ele tomou para si esse conselho. Mexeu com o brio dele, o orgulho dele. Provérbio 16, 18 fala: a soberba procede à queda, e altiver de espírito procede à ruína. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Ele pegou aquela palavra. Mas o desejo de Davi, porque Usai era um amigo pessoal de Davi, ele de fato não traiu Davi, ele ficou ali para ser um olho de Davi dentro do reino. Ele sabia que Davi não queria a morte de mais um filho. Ele já tinha perdido Aminon, ele já tinha perdido o filho com Betseba, e não queria perder também Absalão. Mas Absalão, revoltado contra o pai, foi tomando conselhos infernais. Consequência de quem ouve conselhos infernais, na maior parte deles, é a morte. Porque Aitofel, quando foi desprezado o conselho dele, que era maligno, a Bíblia diz que ele sai dali irado, monta uma jumenta e sai e se enforca, suicida, tira sua própria vida, só porque foi rejeitado. Aitofel. E o resumo da ópera de Absalão, ele vai na guerra, ele vai contra o pai, e é orquestrado um plano, e Absalão fugindo. As características que a Bíblia apresenta é que era um homem alto, cabeludo, ele fica preso nos galhos, pelos cabelos, fica preso, e a jumenta sai, ele fica ali suspenso. Os homens de Davi pegam ele, e a ordem de Davi é: tenham brandura para com meu filho, tenham misericórdia do meu filho, não mate meu garoto, ele se revoltou contra mim, mas eu o amo, não tire a vida do meu filho, do meu garoto, por favor, hajam com brandura. Mas os soldados mataram Absalão. As consequências de quem ouve conselhos infernais, irmãos, é a morte, pode ter certeza. Essa palavra em especial, pais e filhos. Pais para não serem omissos, transferirem responsabilidade. Transfere a responsabilidade para a igreja, transfere a responsabilidade para a escola. E filhos,
que deixam de ouvir os conselhos dos seus pais, cuidado com isso. Porque uma coisa eu tenho certeza que a Bíblia é a verdade, amado. Ela é a verdade. Quer você acredite, quer não. A Bíblia para mim é tipo a lei da gravidade. Vou me jogar desse prédio aqui. Eu acredito que eu não vou morrer. Pula então, tu vai morrer. A Bíblia para mim é a mesma coisa. Você acreditando ou não, que ela é ou não, ou deixa de ser ou não, ela é a verdade. Ela vai acontecer. Não tome para si esses conselhos infernais. Eu já estou entrando na minha conclusão e eu termino. Quem será? Meu tangedor ou tangedora? Quem é? Hoje tocaram dois? Você, minha criança? Edgar? Vem, meu amado. Ué, ele falou que é você quem é. Ela falou você, varão. Joabe, que era parceiro de Davi, transpassa Absalão, fura Absalão, mata Absalão, porque Absalão se levantou contra o seu pai. Que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, amado, em amor, é que você seja responsável com a sua família. É que você seja responsável com a sua esposa. É que você seja responsável com o seu filho, por favor. Que você pague um preço espiritual pela vida do seu filho, da sua filha. Que você sangre o joelho. Que você lute em oração e jejum. Por enquanto ainda que ele está ali no seu reduto, amado. Enquanto ele está ali. Porque depois quando vai crescendo, a gente já não tem mais gerência. A gente falha no começo. E depois quer resolver no meio do caminho. Discipline seus filhos. Quando eu digo disciplinar, é ensinar. Ensinar. Aqui na igreja, dentro de casa. A revolta de Absalão foi por quê? Porque Davi não disciplinou o irmão. Aquele pai que passa a mão na cabeça de um e pune o outro. Aquele pai que é amoroso com um e duro com o outro. Aquele pai que não se posiciona quando tem que se posicionar. A disciplina é uma forma de amar, mano. O fato de você não disciplinar não significa que você o ama. Pelo contrário, você está mostrando que o odeia. Que você não ama seu filho ou sua filha. Eu não vou disciplinar não, porque ele não vai gostar, não vai gostar. Ele não tem que gostar ou deixar de gostar. Quem é o pai dessa história? Quem é a mãe dessa história? Ele está morando aonde? Quem que sustenta? Quem que provê? Quem que guarda? Quem que protege? Quem que dá roupa para ele vestir? Quem que bota comida para comer? Não é o Estado que tem que ensinar nossas crianças não, mano. É eu e você. Não é o governo que tem que falar que nossos filhos são homem ou que é mulher. É eu e você, e Deus já falou que isso é. Efésios 6,4 fala assim: vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Não provoqueis a ira. O que é isso também? Pai chato, mãe chata também. Não tem equilíbrio, gente. Tudo é ferro e fogo. Ele fala: não provoque a ira. Não deixe seu filho desanimado. Mas faça o quê? Criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Pais também que são muito chatos, ferrenhos, que o filho não quer mesmo ouvir, não. Ele vai ouvir o traficante. Ele vai ouvir a dançarina de Anitta.
Provérbios 4:1 fala: filhos, ouvi a correção do pai, estais atento para conhecerdes a prudência, pois dous boa doutrina, não deixeis a minha lei. Provérbio 22:6 fala: instrui o menino no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Significa o quê? Que eu tenho que criar desde quando nasce. Sabe o que é isso, gente? A criança nasceu, está lá. Você é um crente bíblico, você faz culto doméstico. Ah, meu filho está lá no berço. Não, você vai botar ele aqui. A mãe aqui, o filho aqui. No nome daquele negócio, eu até esqueci, as crianças estão tão grandes já. Como é que é aquele negócio que bota pequenininho? Tipo um bebê conforto. Vou botar a criança ali, para já ouvir os hinos da harpa, para já ouvir a palavra, para já saber o que é oração, o que é a consagração, presença de Deus. Aí ele está crescendo ali, dias, meses, ele está vendo o culto doméstico, ele não sabe de nada, mas ele está ouvindo, ó. A ciência fala que já ouve no ventre. Quem é pai sabe. Quando o pai chega e fala, a mulher está grávida, aí fala, o neném começa a fazer caroço na barriga. Porque ouve a voz do pai. A mãe acorda e já começa a falar: ô bebê, ô meu amado, meu bebê. Começa a mexer, a neném começa. Aí os pais crentes não faz culto doméstico, não ora em casa, não acorda de madrugada, só quer trazer na quinta, no domingo, a semana toda não lê Bíblia, não faz nada. Aí está crescendo, andando. Aí quando está com 3, 4 anos, quer que o filho fique quietinho na igreja, não fica nem em casa. Vai ficar na igreja? Não vai. Porque não foi disciplinado, criado, doutrinado. Nós pecamos nisso. Ele fala: até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:15 diz: a astúcia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Como quem diz, a malícia, a astúcia, a bagunça, está atrelada ao coração da criança. Mas a vara da correção afugentará dele. A disciplina, a doutrina. Provérbios 23:13 em diante diz: não retireis a disciplina da criança, porque fustigando-a com vara, nem por isso morrerá. Às vezes um chinelinho não mata não, gente. Eu nunca vi ninguém morrer porque eu tomei uma chinelada havaiana. Já viu alguém morrer porque eu tomei uma chinelada? Eu tomava vassourada. Chinelo Raider, lembra? Duro igual pedra. Aquele Kenny antigo, né? Aquele Kenny que foi igual a Arca de Noé, envergado assim, lembra? Pesado. Agora Kenny ficou caro e não presta pra nada. Aquele Kenny pesado, parecia que pesava 1 quilo, aquele chinelo. Aí lavava e botava no sol para secar e ficava igual a Arca de Noé, envergado. O pai ficava nervoso: o que você falou? Chamar! Aí a Bíblia diz aqui, ó: não negue a disciplina o seu filho, porque nem por isso ele vai morrer. O versículo 14 diz: tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se teu coração for sábio, alegrar-se-á o seu coração, sim, o meu próprio. Como quem diz, enquanto o pai está disciplinando, ele está mostrando que te ama. Quando o pai larga, meu amigo, significa que ele está nem aí para você. Quando o pai e a mãe já não falam mais nada, é porque ele está nem aí mais para você. E para a questão espiritual, quando Deus já não fala mais nada ao nosso coração, quando Deus não nos exorta, não nos repreende, significa que Deus não está nem aí mais para a gente. Já largou. Porque ele sabe que agora não é mais pecado, é iniquidade. Ele larga. Provérbio 29:15 diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Provérbios 13:24 diz: quem se nega a disciplinar e repreender o seu filho, não o ama. E quem o ama de fato, não hesita em corrigi-lo. Quem o ama de fato, não hesita em corrigi-lo. Salmo 78:13 em diante. Olha isso aqui.
os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais não o tenham contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que se fizessem conhecer seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, e os seus filhos a nascessem, e se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. O que ele está falando aqui? De repassar geração para geração os feitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, os cânticos do Senhor. Foi como o Márcio falou aqui certa feita. Mas não ouve os hinos, como é que vai saber? Vai ter que ouvir, vai ter que cantar. E agora para os filhos. Se tem um pai assim, que corrige, que discipula, que ora, que ensina, que exorta, que mostra, que orienta, o seu dever de filho, sabe o quê? Obedecer. Obedecer. A Bíblia não dá margem para nada. A Bíblia diz assim, ó: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Obedecei em tudo. Lavar uma louça, arrumar a cama, dobrar a roupa, em tudo. Irmão, quem tem mais de 30 anos aqui, como eu, a geração, essa cascudinha mais ou menos, o pai e a mãe falavam, não tinha conversa não, mamãe, vai comprar pão. Tá bom. A capinar o quintal. Opa. Irmão, já reparou essa geração? Não faz nada, gente, faz nada. Parece que está num hotel, num spa, e que a mãe é empregada. Não faz nada, não lava a louça, não faz nada, nada. E quando é solicitado para fazer, não faz. E a Bíblia diz: obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável. Efésios 6:1 em diante diz: vós filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. No texto anterior é agradável, nesse aqui é justo. Honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, ou seja, seja bem sucedido, tenha um bom emprego, tenha um casamento abençoado, seja honrado na sociedade e vivas muito tempo sobre a terra. Tenha longevidade. Filhos desobedientes, a sua longevidade é encurtada. Vai morrer com 17 anos, vai morrer com 13. Eu estava ouvindo um podcast de um policial lá da Bahia, Salvador. Edgar também ouviu, também a gente estava conversando com ele. Tinha um bandido lá em Salvador, um moleque que tocava terror, mas tinha matado, era chefe de tráfico, uma loucura. E está a polícia investigando. Só sabia o vulgo, mas não sabia quem era. Não tinha foto ainda. Da polícia. Aí eles foram num paredão, lá na Bahia, lá o baile funk é paredão. Eles foram lá, deram incursão, falaram que o garoto estava lá. Aí veio um molequinho que aparentemente deveria ter uns 12 anos, 13. Aí o policial está vindo em incursão, viu o menino: sai daí garoto, sai daí. Aí o menino sai, vai embora. Aí eles começam a bater, não sei o que, fulano de tal, não sei. Aí alguém fala: ele passou, vocês foram embora. A polícia: o quê? Aquele lá, pequenininho, o quê? O chefe do tráfico tinha 12, 13 anos de idade. Um homicídio. Ele conseguiu fugir. Resumo da ópera: fizeram outra operação. Esse menino estava armado. Reagiu. Conclusão? O que aconteceu? A Bíblia acontecendo. Que vivas muito tempo sobre a terra. Os filhos devem obedecer, devem imitar a Jesus, amado. Olha o comportamento de Jesus. Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria e estatura, em graça para com Deus e com os homens.
Ou seja, Jesus crescia em estatura, mas também crescia em graça, crescia em sabedoria, crescia em espiritualidade, crescia na oração, na leitura. Ele estava se desenvolvendo fisicamente e espiritualmente. Jesus era obediente ao Pai, João 14:31. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me mandou. A forma do filho e da filha mostrar que ama o Pai é obedecendo. Como o Pai mandou, a mãe mandou. Lucas 15:10, João 15:10. Se guardares meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Olha o que Jesus está falando. João 17:3. A vida eterna é esta: que conheçam a Ti como por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus está falando: Senhor, tudo que o Senhor me mandou eu cumpri. Eu glorifiquei o Teu nome, eu não desonrei o Teu nome, eu exaltei o Senhor, eu fui honesto, eu fui obediente, eu cumpri tudo que o Senhor me mandou, eu obedeci o Senhor em tudo. Estão ouvindo isso aqui, filhos? Honrem seus pais, obedeçam aos seus pais, ouçam o conselho dos seus pais e, acima de tudo, obedeçam a Deus. Obedeçam a Deus. Porque Pedro disse: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E nós manifestamos isso quando nós amamos nossos pais, obedecendo, honrando, amando. E os pais mostram amor, disciplinando, ensinando, educando, corrigindo. Há momento para tudo, gente. Não pode ser só mel, também não pode ser só fel. Tem que mesclar isso e equilibrar as coisas, para que a nossa casa ela ande em harmonia. Amém ou não? Amém. Fique de pé comigo se você pode.